Eu só vou te dar aqui um exemplo para você ver como que uma empresa sem processos, sem uma liderança que acompanha, que monitora, pode te destruir. Imagine que você tem um time comercial e você tem ali 10 pessoas nesse time e você é líder. E não tem processos nesse time comercial. Toda negociação que acontecer durante o dia, seja ela de descontos, seja ela de negociação de parcelamento, se você não tem um processo definido, essas pessoas não têm respostas. E se ela não tem respostas, a cada 2 minutos você vai ter uma pessoa na tua mesa. E era justamente isso que acontecia. E até essas pessoas que a gente acabava contratando, esses jovens, ele falava assim, nossa, que empresa desorganizada, eu não sei o que eu tenho que fazer, eu não tenho autonomia para nada. Então olha como é complicado ter uma liderança que não segue processos, que não constrói processos, que não treina, que não acompanha. Você está pronto para transformar o seu negócio? Bem-vindo ao Braço Direito, o lugar onde destravamos o potencial empresarial que existe dentro de você. Aqui compartilhamos histórias inspiradoras, dicas práticas e estratégias que realmente funcionam. Junte-se a nós nessa jornada de transformação e torne-se o líder que a sua equipe e o seu negócio precisam. O Braço Direito não é apenas um podcast, é o seu mapa para conquistar o poder real dos resultados da sua empresa. Vamos juntos destravar o potencial da sua empresa. É possível montar um time de sucesso, um time de mentalidade campeã? Eu sou o Erivelto Fonseca, seu anfitrião e seu guia nessa jornada de muito conhecimento e muita transformação. Hoje o tema é um tema muito interessante. E para discutir esse tema, nós estamos aqui com a Ellen Maganin. Ela é psicóloga organizacional e especialista em gestão de pessoas. Se eu fosse pegar esse tema, na minha história, 15 anos ali de Vaz e Cor, eu já montei vários times, e nem sempre a gente consegue construir o time da melhor forma possível. Eu já construí times que foram desmontados em meses, eu já construí times que que tivemos sucesso, E hoje, Ellen, eu estou muito feliz. Hoje nós temos um time de alta performance, hoje nós temos um time que está entregando muito resultado para a gente. Sim. E, enfim, o que é que você acha do nosso time atual? Então, que tema, que responsabilidade de falar sobre isso, Erivelto? Porque quando a gente conversa com qualquer empresário, qual que é a dor principal, que eles acabam trazendo para nós? Gestão de pessoas, Equipe, liderança, como motivar, como engajar. Então, a gente tem muito assunto para estar discorrendo hoje, sobre isso. A cada 10 empresários que você conversa, 10 empresários parece que falam a mesma coisa, Pessoas. Independente do segmento, Erivelto, independente do negócio e tudo mais, precisa de pessoas. Então, pessoas é a chave para um bom negócio, Só que para que o meu negócio ele alavanque, eu preciso realmente ter esse time de alta performance, de mentalidade campeã. E eu acho que a gente tem muita história para debater aqui hoje, para conversar sobre isso, porque nem sempre foi assim, Teve muito desafio, muita rotatividade. E eu acredito que podemos... Eu sempre falo, vamos começar pelo começo, então. Claro. Cultura. Não tem como falar de um time de alta performance ou um time de sucesso sem a cultura. Concordo. Até porque, Erivelto, o sucesso, ele acaba sendo relativo, O time de alta performance, ele é relativo. Um time de alta performance para você, no seu segmento, para entregar aquilo que você quer na sua cultura, é uma coisa. Agora, em um outro segmento, em uma outra empresa, a performance daquele colaborador, o sucesso daquele colaborador vai depender muito da cultura do negócio. Sim. E cabe a você, empresário, aí do outro lado, ser flexível e ter esse entendimento. A primeira coisa que você tem que entender é que a empresa é a cara do dono. Então, de certa forma, quem vai estar conduzindo a cultura dessa sua empresa é você, dia após dia.
uma definição rápida, né, do que é cultura. Cultura é tudo aquilo que acontece na empresa, né? Cultura é tudo aquilo que acontece e principalmente, né, quando as lideranças ou você dono tá fora dela. Aí é que você tem que analisar, opa, essa é a cultura que realmente acontece. Porque tem empresas, e eu também já passei por isso, que ela funciona de um jeito quando você, dono, tá ali dentro e funciona de uma outra forma quando você sai dela, né? Então, a cultura, sim, ela é o pilar. Você tem que estar definindo ela primeiro. E muito bom você ter puxado esse gancho, Ellen, porque a partir do momento que você identifica a cultura, daí fica mais fácil para você fazer as contratações, né? Para você tá avaliando o que perfil correto para estar trazendo para dentro dessa empresa, né? Perfeito. Porque assim, vamos pelo começo. Como que eu vou trazer um colaborador para minha empresa se eu não sei nem a minha cultura, eu não sei nem onde eu quero chegar, né? Eu não tenho um propósito definido. Então, inicialmente, quando a gente vai em uma empresa avaliar essa questão de ter um time de alta performance, nós temos que ver alguns pilares que vai ser construído junto com o dono do negócio, né? Que seria a missão, visão, valores, seja lá o nome que você, né, intitula para isso, que não é aquele papelzinho que fica pendurado na parede, né, escrito bonitinho e que ninguém aplica. Isso tem que ser vivenciado dia. Desenvolve isso, Ellen. Assim, eu tenho um problema com isso, tá? Aham. Eu chego nas empresas e tá lá, aquilo ali, né? Aí eu vou ler. Quando eu converso com algum colaborador, chamo ali para trocar uma ideia, ele nem sabe o que é aquilo. Uhum. Foi alguém que escreveu, colocou ali naquela parede, tá lá para bonito, né? Então, pode ser porque, né, esse empresário delegou isso, contratou um consultor, o consultor vem, pega algumas informações micros, né, e acaba depois colocando isso, mas se não é vivenciado dia após dia, não tem problema nenhum contratar um consultor para fazer isso, desde que seja alinhado pela visão do dono, porque eu não posso chegar na tua empresa e inserir aquilo que eu acredito se você não vai estar aplicando no dia a dia. Ellen, propósito, valores, essência da empresa, isso daí tá dentro de você, dono de empresa, tá? Não é um terceiro que vem ali e vai ditar o ritmo, sabe, da tua empresa, do que deve ser feito. Então tente perceber o que é que você acredita, sabe? Às vezes as pessoas acham, Ellen, que cultura é apenas coisa boa, sabe? Cultura é tudo o que acontece. E que fique bem claro. Seja bom ou ruim. Seja bom ou ruim. Existe a cultura de bater metas, por exemplo. Existe a empresa que tem a cultura de não bater metas, né? Então, assim, a cultura de bater metas, ela é uma cultura. E a cultura de não bater metas também é uma cultura, né? Uhum, tá tudo bem, né? E tudo certo. Por exemplo, tem algumas empresas que trabalham com home office, né? Tem outras que não. Aí a forma de você avaliar a performance daquele colaborador é totalmente diferente, né? Então, por exemplo, missão, visão e valores. Missão, realmente, o porquê que você abriu essa sua empresa, né? Qual que é o propósito por detrás dela? O que que você quer entregar para os seus clientes? Visão, engajar os seus colaboradores. Onde essa empresa quer chegar, né? Qual que é o objetivo dela daqui a alguns anos? Para que daí as pessoas comecem a ser inseridas no teu negócio, ter essa visão, né? E colocar um tijolinho para ter esse sentimento de pertencer. Então, um time de sucesso, ele começa pelo pertencer. Uhum. A partir do momento que eu acredito que eu faço parte disso, eu vou dedicar o meu tempo, né? Minhas horas, minha vida, para que juntos nós conseguimos atingir isso. E valores, até ali na nossa empresa nós trocamos os valores pelo nome DNA. Por quê? O DNA é algo que está inserido em você, né? Tanto que, por exemplo, quando tem a cena de um crime, né? Tu vai lá, pega um fio de cabelo, tal, DNA, puf, encontrou, tu já sabe quem é a pessoa, é único, o DNA ele é teu, ele é inegociável. Então, o DNA ou valores, né, é algo que você não abre mão. Só que daí não vai ser do dia para a noite que você vai, né, contratar ali as pessoas e elas vão vir prontas para o seu negócio. Tudo na vida é uma construção e com os times não vai ser diferente. Ellen, tu sabia que no começo eu achava que tudo era dinheiro? Eu oferecia dinheiro para reter os colaboradores. Não acredito. E como dizem lá no Nordeste, né, eu caí do cavalo. Feio, né? Porque não é. Inclusive existiu uma pesquisa recentemente
né? Eu não me recordo, né, a fonte dessa pesquisa, mas eu acho que até você deve ter ouvido falar que o dinheiro, eu acredito, né, que o salário ele estava ali em 7ª, 8ª posição, ele estava muito distante. Né? Tem vários outros pilares para você atrair, né, um bom colaborador. Sim. E reter ele ali dentro. O dinheiro, ele é passageiro. Parece que quando ele começa a receber o salário dele ali mensalmente, como o que ele tá fazendo ele não ama, né? E eu presenciei isso, tá? E como o que ele tá fazendo parece que não faz sentido para ele, é só o dinheiro, ele não tem performance. Sim. Ele não tem entrega, sabe? Então, a mentalidade dele é uma mentalidade que ele tá ali pelo dinheiro. Então, você já pensou, você tem um colaborador na sua empresa apenas querendo o teu dinheiro, o dinheiro da tua empresa, sabe? Então você que, né, é dono de empresa, que está aí do outro lado, você tem que inserir esse colaborador, esse profissional, dentro do teu negócio. Eu vou aqui usar uma analogia, tá? É como se você estivesse construindo uma casa e você mostrar para as pessoas essa casa pronta, ela construída, com um jardim, com uma piscina, tudo bonitinho. E falar para ela que uma das responsabilidades dela é estar botando um tijolinho ali. Quando eu falo de responsabilidades, às vezes isso assusta, porque você quando vai dar uma responsabilidade, você acha que as pessoas do outro lado vai falar assim, responsabilidade, eu não sei se eu quero. Gente, é o oposto. Pelo menos, né, comigo, é uma opinião minha, vivenciada, né, aprovada ali pela Vasicor, é que quando você entrega, né, uma responsabilidade para o colaborador, ele começa a se sentir parte daquele organismo. Então ele vai entregar muito mais resultado, sabe? E as pessoas têm esse medo, né, Ellen, de estar delegando, de estar entregando nessa posição para as pessoas. Até a gente fala, né, a empresa ela é um organismo vivo, porque realmente tem pessoas, né, ali, tem sonhos, tem objetivos, e quando começa ali, ok, fizemos a visão, missão, valores, né, a gente tem a identidade daquela empresa. Aí sim, o empresário, ele começa a ter uma noção de que tipo, né, de que perfil ele vai trazer para dentro do negócio. Então, por exemplo, quando a gente está falando de um negócio embrionário, né, inicial, que está ali nos seus primeiros anos de vida, na grande maioria das vezes é o empresário que faz essa contratação. Ele não vai ter um dinheiro para contratar uma psicóloga, uma pessoa que fique responsável pelo setor de gestão de pessoas, né? Até depois a gente traz o case da Vasicor, que demorou em média 9, 10 anos para começar a inserção de um setor de gestão de pessoas. E para você que ainda não tem um valor, né, para estar fazendo isso, nós podemos aqui dar algumas dicas de como você pode construir esse time de alta performance, né? Então, você construiu esses pilares de missão, visão, valores, na hora da entrevista, né, você realmente estrutura esses seus questionamentos baseado naquilo que é importante para a sua organização. Uma das dicas, Ellen, que eu já posso aqui estar adiantando, quando eu comecei a empresa, né, eu sempre me perguntava, qual é o profissional que tem o tempo mais caro aqui dentro? E o tempo mais caro era eu, né? Como dono, o meu tempo mais caro acabava sendo o meu, né? Então eu pensava, se eu tenho que investir esse meu tempo, eu tenho que investir esse meu tempo em uma pessoa que eu acredito que vá dar retorno, né? Então, o que é que eu mapeava? Pessoal, se até Jesus Cristo, né, ele trouxe seus discípulos, né, ele tinha essas pessoas do lado para estar proliferando aquilo que ele acreditava, você como empresário, você também deve, né, começar a olhar, a estar monitorando as pessoas corretas para estar do seu lado, para você estar tornando esse discípulo. E assim, Ellen, já uma dica, assim, já no começo, tá? As pessoas que eu olhava, né, naquele momento, antes de ter um time de gestão de pessoas organizado, né, eu olhava pessoas que tinham um perfil dinâmico, um perfil de entendimento rápido, né, que ele entendia as coisas rápido e um perfil dinâmico. Por que que ele tinha que ter um perfil dinâmico? Porque quando você começa, você não tem ainda, né, uma estrutura grande, você não consegue nem montar um organograma. Na verdade, eu nem sabia o que era um organograma naquele momento. Então, se eu tinha 5 colaboradores, por exemplo,
Eu olhava, tá, aquele dali, ó, ele tem um perfil dinâmico, ele gosta de fazer 2, 3, 4, 5 atividades ao mesmo tempo, ele não gosta de ficar ali parado, né? Ele entende muito rápido, né, as coisas. E também, um ponto, Ellen, que eu olhava bastante, tá? E você me corrija se eu estiver errado, estamos aqui com a psicóloga, era se ele sabia se relacionar bem com as pessoas, tá? Esse era um ponto que me chamava muita atenção, porque às vezes eu olhava apenas, ele é dinâmico, né? Ele processa rápido as coisas, aprende muito rápido, mas ele não sabia lidar muito bem com as pessoas, e aí era uma pena, porque a liderança, isso é muito interessante, né? A gente não consegue rotular um líder, né? O líder, ele... Até no mundo animal isso acontece, né? Essa posição é colocada pelos outros, tá? Mas, às vezes, o time, a pessoa que o time está escolhendo como líder, ele é uma pessoa que... Ele, às vezes, não vai de acordo com a cultura da empresa. Ele, às vezes, não tem uma performance tão boa, tá? Então, assim... É muito complexo, né, Ellen, esse universo. E até trazendo para a questão do início, né, do dono de negócio, eu acredito que na tua trajetória ali, não é tudo bonitinho que a gente fala de que você vai ser contratado para isso, das 8 até as 18, você vai ter único, exclusivo, essa única função. Por isso a questão do dinamismo é muito importante, né? No início de um negócio, a pessoa ela tem que ter essa dinâmica de que ela vai estar auxiliando talvez em mais de uma área daquele negócio. Com certeza, né? Ellen. E então, alguns pilares o dono vai estar avaliando do que é inegociável para ele, porque depois o caminho vai se tornar mais leve. Por exemplo, ali na Vasicor, quando a gente começou a implantação da cultura, mais de 80% do quadro de colaboradores foram reestruturados, né? Porque naquela época você não tinha um braço direito e um mentor para estar te direcionando. Então, a gente teve que basicamente refazer a estrutura corporativa, né? Porque aquelas pessoas que te levaram a determinado resultado, elas não estavam querendo se desenvolver mais, Ellen, né, Erivelton? Você falando isso, eu me lembro muito. Gente, vou dar uma outra dica. Hoje eu tô cheio de dar dicas aqui, né? Quando eu li um livro do Jim Collins, tá? Gente, anotem esse livro. O nome desse livro, ó, o autor é Jim Collins. Empresas Feitas para Vencer é o nome do livro. Anotem e leiam, tá? Muito bom. Ele usa uma analogia de uma aeronave com a empresa. E ele fala que as poltronas, né, ali da aeronave são as posições, né, de cada colaborador ali na empresa. E ele fala que a empresa leva entre 2 a 3 anos para organizar essa tripulação. E o ponto fundamental desse livro é quando ele diz: primeiro quem, depois o quê. O que é que ele quer dizer com isso? Primeiro as pessoas, né? Depois o destino e o lugar. Então ele fala que a partir do momento que está tudo montado, que as pessoas realmente estão ali sentados, tudo certinho, organizado, aí sim é o momento de estar decolando essa aeronave, né, ao seu destino, ao seu propósito. Perfeito, Erivelto. E até vale ressaltar, né, que, por exemplo, como você não vem de uma família, né, empreendedora, você teve que desbravar esse universo basicamente solo, né, e buscando conhecimento naquela época que não era assim de chuva de informações na internet, até você não demorou muito para perceber que precisava implantar um setor de gestão de pessoas para ter um time de alta performance. Eu conheço empresas que 15, 20, 30 anos e ainda não tem um setor de gestão de pessoas estruturado, né? Então, um ponto importante é que, o que acontece? A empresa, ela começou com você, né? O dono, aí depois contrata um funcionário, outro, às vezes é um funcionário que até é um parente que começa a ajudar o negócio, ou acaba se tornando até o teu amigo. Então, na verdade, como o negócio não começa grande, né? Tudo começa pequeno, ele vê mais tu como um amigo ali do que o próprio chefe, não é algo tão profissionalizado, né, ali no começo. Então, eu preciso de um adiantamento salarial, converso contigo de forma informal, existe esse ciclo até afetuoso, né? Sim. Como que foi para você? Porque, por exemplo, quando depois a gente começa a implantar a gestão de pessoas e vira uma pessoa de fora, colocando alguns
pontos, algum código de conduta, né? Do que pode, o que não pode. Esse funcionário que começou com você lá no começo, ele leva um choque, né, Erivelton? Essa pergunta da Ellen, ela é muito boa, né? A posição do empresário, ela é sempre muito delicada, né? Olha só, você começa a tua empresa com um colaborador, você vende esse sonho para ele, né? Ele até coloca os tijolinhos ali dentro da sua empresa, até tá envolvido, né, nesse seu negócio durante um determinado tempo. Só que esse negócio ele vai evoluindo, ele vai crescendo, né? Aí você olha para as pessoas, e isso aconteceu na minha empresa, tá? Eu fiquei mais ou menos um ano, uma vez por semana eu reunia todos os colaboradores, as lideranças ali, né? Eu levava para uma sala. Eu conversava com eles, eu apresentava, né? Tinha total transparência. Eu apresentava para eles aonde nós iríamos chegar, quais eram os nossos objetivos, né? Com total transparência, né? E falava com eles sempre, olha, vamos ter que estudar, ler livros, se dedicar. E era muito frustrante, porque quando a reunião acabava, eu falava, gente, que legal, eu tô tão feliz, né, que eu expressei tudo o que eu queria. Mas os ruídos nos corredores, no horário do café, era que ele é um bobo, ele é um sonhador, isso nunca vai acontecer aqui na empresa, né? Ele tá aqui numa cidade pequena, né? Nunca vai voar, eu não sei porque ele fica falando essas coisas. E eu ficava muito frustrado, né? Mas enfim, que bom, né, que eu estava certo e eles errados. E infelizmente, nesse trajeto, eu tive sim que tirar pessoas, né? Mas dói, pessoal, dói muito. Porque é como realmente se fossem amigos, né? Como se fosse, na verdade eram colegas e amigos, comecei junto com a empresa. E eu fiquei um período muito triste, né? Muito desanimado. Mas eu tinha que decidir. Ou eu continuava com esse pessoal no meu time, né? E não crescia. Ou deixava todo o peso ali nas minhas costas. Ou eu decidia, né, trazer boas pessoas para crescer. E foi aí onde a gente começou a nossa jornada de contratar outras pessoas, né, Ellen? Exato. E daí o que acontece, né? O empresário, no caso, né, o que você fez? Você orientou as pessoas, né? Tentou, de certa forma, desenvolver, mas chegou um momento que aqui a sua visão, missão, valores estavam desalinhados com essas pessoas que começaram com você. Então, aí, né, você me buscou ali meu trabalho e tudo mais. Quando a gente começou a implantação da cultura e um dos pilares está a melhoria contínua e o autodesenvolvimento constante, aquelas pessoas não queriam fazer parte daquilo. Então, sim, tivemos que reestruturar 80% do quadro. Quanto? 80% do quadro, né? Então, assim, o dono, né, principalmente você ou quem está nos ouvindo, sofre muito porque existe uma história por detrás daquilo e pode até vir um sentimento de culpa. Poxa, essas pessoas me trouxeram até aqui, seria injusto agora com elas fazer isso. Ô, Ellen, mas desculpa, nós estamos lá em Treviso, né? Uma cidade maravilhosa, super tranquila, mas é uma cidade que eu nem sei a população deles, mas de lá, mas é uma população muito pequena, né? E a gente está falando de uma empresa que na época tinha quase 100 colaboradores. Exato. Eu poderia entrar na linha do vítima, né, e falar assim, a gente não consegue trazer colaboradores de alta performance de fora, né? E além disso, poderia falar assim, ó, não vamos trocar agora, porque é fácil tu trocar uma empresa, os colaboradores de uma empresa que tem um porte de 5, 6 funcionários, né? Agora tu, em uma empresa que está em expansão, ao mesmo tempo que ela está crescendo, você está implantando uma cultura e você está trazendo um time de alta performance e tirando aquelas pessoas que não estão compatíveis com a cultura, aí o trabalho é difícil, porque é como se tu precisasse trocar o pneu de um carro com o carro andando, né? Então, olha o desafio. E nisso, o que acontece, né? Quando eu entrei para implantar algumas questões relacionadas à gestão de pessoas, existia um protocolo de recrutamento e seleção,
né, uma entrevista de recrutamento, né, de uma forma estruturada, que a gente chama de entrevista por competências. Então, realmente, tu coloca a pessoa em determinada situação para tentar extrair dela o máximo, o que ela pode de entregar de performance para sua empresa, testes comportamentais. Então, a gente começou a profissionalizar, né, as pessoas que estavam entrando, e aquelas que não estavam compatíveis com a cultura, infelizmente ou felizmente, né, a gente teve que promover para o mercado de trabalho. Boa. Ellen, e eu lembro muito que quando esses novos colaboradores foram chegando, né, eles eram recebidos por nós, né, pelas lideranças, de uma forma muito boa, né, empolgada até. Mas não eram assim que os colaboradores mais antigos recebiam essa turma, né? Sim, até porque o que acontece, né? Aquelas pessoas estavam ali, não eram compatíveis com a cultura da empresa. As que estavam chegando, sim, existia essa compatibilidade. Então, existia esse choque, né? Daqueles funcionários antigos que, às vezes, é muito comum, Erivelto, o dono do negócio tem um funcionário que está há 10 anos ali com ele. O funcionário está com um salário incompatível do mercado, às vezes está recebendo até mais do que deveria pelo que ele entrega. Por ter muito tempo de casa, ele se enxerga como ele é o líder, ele é o responsável, então é eu que mando aqui. Então aqueles que vão chegando com menos tempo de casa é como se tivesse que estar obedecendo às ordens desse colaborador mais antigo. E o que é importante, né, ter essa visão de estrutura? Não é o tempo de casa que determina a performance, a qualidade ou o salário do colaborador, e sim realmente aquilo que ele entrega para a organização. Também, né? Exato. Então, assim, o que acontece? O dono do negócio, por ter aquele colaborador muito tempo dentro de casa, ele tem medo de perder aquele colaborador, porque é como se fosse uma referência da base de quando ele iniciou. Então é como se ele olhasse e fosse um âncora para ele, entende? Remete àquele início, né? Então, por isso que é importante, quando tem essa expansão para contratar um time de alta performance, se você traz alguém de fora, já tem um olhar neutro. Não existe sentimentos, né? Porque na hora do desligamento, tem sim pessoas que sofrem muito, né? Quando vai desligar um colaborador, principalmente se esse colaborador começou com você, né? Ali desde o início. Então, a gente precisa sim separar a questão emocional, né? De relacionamento do profissional, porque senão a empresa ela vai acabar estagnando e não atingindo níveis maiores, tá? Sim. Então, assim, é tão complicado montar é possível, tá, gente? Você que tá aí do outro lado, não desanima, tá? É possível se montar. Mas a gente acaba gastando muita energia. Muita. Né? E nem todo mundo quer pagar esse preço. Mas eu preferi gastar essa energia inicialmente e hoje ter uma vida bem mais tranquila, né? Equilibrada, né? Entre a vida pessoal e profissional, do que estar ali apagando incêndio a todo momento e viver, né, daquela forma. Quando a gente decidiu trazer lideranças de fora, grandes lideranças, foi um grande desafio, tá, gente? Por quê? A gente achava que pelo fato, né, da pessoa ter 20, 30 anos de experiência no mercado lá fora, ele ia chegar ali e já ia resolver tudo, ele sabia o que fazer. Só que a vida, né, empreender é uma caixinha de surpresas, né, e a gente não tem respostas para tudo. E realmente, a cada dia que a gente abre, né, essa caixa, a gente vai descobrindo, né, a cada dia que passa sai uma coisa nova dali, né. Toda manhã a gente abre ali, tem uma coisinha nova saindo ali de dentro. Então nós trouxemos várias pessoas, gente, não foi um caso, nem 2, nem 3, foram vários. Nós trouxemos várias lideranças de fora para vários setores. E existiu incompatibilidade, né? Vários desses colaboradores, né, dessas lideranças que vieram de fora, tiveram sucesso em um outro segmento, em uma outra realidade, sabe, em um estilo de trabalho diferente. Eu vou aqui, Ellen, tá trazendo, né, uma das lideranças, né, que nos frustrou bastante. Nós trouxemos uma liderança para um determinado setor da empresa que em menos de um ano ele conseguiu destruir 2 times. Né? A gente teve que refazer, né? Nós tivemos que refazer 2 times dentro de um ano. Ninguém queria ficar com ele. E como? Olha, a gente conversou com ele, fizemos entrevistas, nós fomos atrás, né, para ver se realmente ele tinha performado bem. A gente dava feedback, a gente conversava com ele,
mas não teve como, né? Não andou, né, Ellen? E é importante trazer essa situação porque você, dono de negócio, não sacrifique o seu negócio porque uma pessoa performa bem, mas não tem o comportamento desejado. E nós, né, com os nossos erros e acertos, estamos aqui para ser o seu braço direito e encurtar esse caminho com algumas orientações. Por exemplo, se não tem o comportamento que você deseja, ele pode sim destruir o seu time, né? Destruir no sentido de você ter que refazer a rotatividade, ficar muito alta no teu negócio, porque eles não querem fazer parte daquilo se a pessoa não está compatível com aquilo que você acredita, tá? Então, o que a gente visualiza, né, Erivelto? Foi desafiador. E agora, indo para uma parte legal da história, né? Entendemos que tem algumas frases que falam assim: não contrate um colaborador para falar o que precisa ser feito, né? Contrate um colaborador para que ele te fale o que tem que ser feito, porque a experiência é dele. Só que tome muito cuidado, porque a experiência dele pode não fazer sentido para o seu segmento. Então, ele vem com uma outra cultura, uma outra visão de negócio, e ele quer inserir o que deu certo em uma outra empresa na sua. E não existe fórmula pronta, né? Então, essa pessoa ela tem que estar flexível, com a mente aberta para o seu negócio, para o seu mercado, pegar sim algumas bagagens que vivenciou, porém está aberto àqueles direcionamentos que a direção coloca para ele, né? Porque se chega na sua empresa achando que é o dono da verdade, que sabe tudo e você dá plena autonomia, sem inicialmente estar fazendo alguns micros gerenciamentos até largar e realmente, né, estar delegando algumas responsabilidades, o seu CNPJ pode acabar sofrendo nesse percurso, né? Sim. Então, um ponto importante, tá? Dica para você que quer construir um time de alta performance. 90% das contratações que são feitas no Brasil, né? Existe um estudo que mostra que 90% é demitido por questão comportamental, tá? Então, assim, você contrata pelo conhecimento, mas demite pelo comportamento. Você pode ter uma pessoa que tem muito conhecimento no seu marketing, no seu comercial, é um ótimo vendedor, só que ele não está ali inserido num comportamento adequado, né? Na hora do cafezinho, ele acaba poluindo a mente daquele outro colaborador, acaba desmotivando o seu time, e daí você entra nessa encruzilhada. O que eu faço? Perco, né, um bom vendedor, porque ele não tem um comportamento, mas, ao mesmo tempo, ele me traz resultado. Então, o que eu informo de dica? Nós podemos estar visualizando uma ferramenta para acompanhar e desenvolver essa pessoa. Se ele está errando de começo, é sua responsabilidade como liderança, como dono do negócio, dar feedbacks para, no meio desse percurso, fazer algumas correções. Se essa pessoa não estiver aberta a correções, você, né, promove para o mercado de trabalho. Isso. Caso contrário, sim, é possível construir. Uhum. Eu até falo, né, que uma ferramenta bem fácil, tá, gente? Não é essa que a gente usa, a nossa é bem mais completa. Mas assim, ó, outra dica. Você pega o teu colaborador, coloca 2 pilares, né? Performance, né, como essa pessoa trabalha, o quanto ele trabalha, olha para o resultado dele, né? Uhum. E cultura. Então, de 0 a 10, né, você avalia quanto de 0 a 10, que nota você dá para cultura e que nota você dá para performance. Se esse cara, né, a soma dessas 2 notas ali, ela der 10, você tem que reavaliar, né, Ellen? Porque você vai somar, o cara tem 5 em cultura, ele tem 5 ali, né, em performance. Deu 10. Opa, você tem que estimular essa pessoa. Aí você vai ver que número, né, que nota você deu para cultura e que nota que você deu para performance. Se a performance foi muito baixa, adianta alguma coisa você ter um colaborador que segue direitinho a cultura da tua empresa, mas não produz? Para mim não serve, para mim isso não dá certo. E também do mesmo jeito, adianta você ter um cara que produz bastante, mas ele destrói a tua cultura, não está alinhado com a tua cultura. Então, gente, isso tem que estar de uma forma, em uma certa harmonia, né? O correto é você ter ali nota 7 e nota 7. Daí você está excelente. É óbvio, né? Quanto maior essa nota, melhor o resultado, né, Ellen?
Daí você visualiza, né, o que faz sentido para o teu negócio, qual que é a nota máxima, né, se é a nota 20, com a soma dos dois dando 10, 10, né, é a nota 20, e até depois a gente pode visualizar para disponibilizar essa ferramenta para os empresários, Claro. né, que estão nos ouvindo, para começar a mensurar mais sobre o seu time. Por quê? Nós precisamos ter indicadores dentro do nosso negócio. O que é um indicador? Né? A palavra por si só, ela se autoexplica, né? Ele indica a dor. Então, eu não posso só contratar um colaborador e deixar ele por si só desenvolver sem que eu possa estar acompanhando. Se eu tenho uma forma de estar mensurando o comportamento e a performance dele, é minha responsabilidade ou da liderança estar direcionando. Ok, o seu comportamento na questão de pontualidade não está legal, e no meu negócio a pontualidade é algo inegociável. Então você tem que dar alguns feedbacks, né, alguns direcionamentos para que essa pessoa se torne pontual para o teu negócio. Não, é o relacionamento interpessoal, a parte de comunicação, está tendo muitos conflitos, né? Então você também dá alguns feedbacks corretivos para estar direcionando essa pessoa. E Ellen, o propósito, né, do braço direito é estar realmente ajudando as pessoas com a nossa história, com o nosso passado. Tá cheio aí na internet de verdadeiros empresários de palco, né? Pessoas que leram um livro e estão ali vendendo cursos, né? Tentando ensinar. O nosso propósito é justamente isso, ter passado por muita dificuldade. A nossa empresa, ela quebrou, literalmente, né? E nós vivemos 15 anos e a gente continua vivendo aquilo dali, é o nosso campo de batalha, todos os dias. Então, quando nós pensamos em montar esse negócio, um dos grandes pilares é trazer exemplos de coisas que realmente aconteceram. Prática, né? Prática, de realidade. Teve uma situação, há muito tempo atrás, no setor do comercial, que nós tínhamos uma empresa redondinha. Ellen, eu queria a tua ajuda. Eu vou falando os pontos positivos e depois eu queria que você fosse falando o que aconteceu. Nós temos o hábito de comprar um celular para cada profissional que trabalha ali no marketing comercial, administrativo e as lideranças, né, Ellen? Ali também do setor produtivo, né, do setor fabril. Então a gente contratou, né, a gente compra, né, celulares, a gente coloca ali tudo direitinho para não estar envolvendo o colaborador com celular pessoal. Também a gente criou processos, tudo muito bem definidos, nós tínhamos horários, né, um dos nossos pilares ali realmente é o horário, a pontualidade. A gente também preza trabalhar sempre dentro do horário, né? Entre as 8 e as 18 ali normalmente. A gente preza um certo respeito, né, com o colaborador e a gente toma muito cuidado, né, das lideranças, até onde ele pode estar se envolvendo com os colaboradores, porque a gente entende que nem todos os colaboradores eles têm maturidade para ter muita aproximação com o líder, porque isso tudo já aconteceu comigo. De vida pessoal, né? De vida pessoal com profissional. Eu já tive, né, situações, e não foi só um caso, né, de convidar meus colaboradores para ir para minha casa, para o aniversário da minha filha, e ali, né, tá tudo certo, né, tava ali, tomava uma cerveja ali comigo, aí toma cerveja e já fala o que não deve, mas até aí tudo bem. Só que eles não têm o seguinte entendimento. Hoje, né, um fim de semana, imagino que hoje é domingo, estão ali numa festa. Se segunda-feira eu precisar dar um feedback negativo para eles não têm maturidade para estar entendendo isso. Vai dar um bug, né? Tá, mas peraí, eu tava lá contigo, isso tava mesmo. Tudo certo, e agora tu tá me chamando a atenção, pra me dar eu não tô feedback, entendendo. Isso, mas tu é meu amigo? Não, eu não sou amigo. Então, eu costumo ter muito cuidado com isso. Eu não tô falando, gente, aqui que sim ou não, tá? Depende muito da maturidade de cada um, né, Ellen? Da cultura do que a pessoa acredita, né? Isso mesmo. Eu conheço vários empresários que têm amigos ali, são amigos entre eles e tá tudo certo. Mas eu tô falando que é bom tomar cuidado, né? Porque eu passei por isso, gente, não foi só uma vez. Mas tudo bem. Tínhamos tudo alinhado, tudo organizadinho, nós trouxemos uma profissional ali para estar trabalhando com a gente nesse setor. Nesse setor de vendas, estava tudo alinhado. Ellen,
Me diz, o que aconteceu dentro de um ano ali dentro? Então, daí, né, por dar essa questão de autonomia do profissional se desenvolver e tudo mais, tudo aquilo que foi criado através da cultura, porque a cultura ainda não estava forte e Não. estabelecida, né? Eu costumo falar, Ellen, desculpa, que era um cristal, né? Ainda estava frágil naquele Quando momento. a cultura está em construção, por isso que é muito bom que você esteja nesse momento, né, gerenciando alguns pilares que são inegociáveis para que não se perca, né? Então, para a pessoa, como ela veio de um outro segmento e tudo mais, essas questões que a gente tinha implantado não fazia sentido, foi tirando, e responsabilidade nossa não ter acompanhado, né, e ter deixado isso acontecer, mas depois de um ano, em resumo da história, né, as pessoas já não tinham mais celular corporativo, os processos estavam se perdendo, existia muita divisão de times, porque alguns Nossa, tinham Ellen, muita vamos nos aprofundar nisso, porque isso doeu, tá? alguns tinham muita aproximação, né, em relação à vida pessoal dessa liderança, e aqueles que não tinham tanta aproximação se sentiam de fora, né? Então, por isso que é muito importante você visualizar para alguns segmentos e algumas culturas, tá tudo certo misturar pessoal, profissional, se você não se importa com isso. Mas para o nosso segmento, isso deu muito errado, né? Então, quem que paga, quem que sofre é o CNPJ. Nós basicamente tivemos que reestruturar de novo. Então, hoje sim pode-se dizer que tem uma cultura forte estabelecida, que se um profissional chegar ali com as verdades dele, de um outro segmento, de um outro negócio, a cultura vai estar forte e ele não vai ter força contra isso, né? É que para você que é líder ou dono de empresa, gente, presta muita atenção nisso, até anotem, tá? Você tem que tomar muito cuidado para não ter privilegiados no teu negócio. E às vezes você nem percebe, tá? É porque você tem uma certa afinidade com alguns. Isso é normal, é do ser humano, né? Só que às vezes você deixa isso transparecer. E quando você não é um desses, né, que tem essa afinidade, as pessoas percebem, tá? E ele fala assim, poxa, mas por que ela tem tanto, ou ele, né, esse líder tem tanto carinho e tanta aproximação com o colaborador A e não tem comigo? Aí o time começa a se dividir. E isso eu senti, eu senti dentro da empresa. E isso doía bastante. O time foi praticamente rachado, né? Eram as pessoas que eram chamados, né, de os pupilos da líder tal, e os outros que começaram a pedir para sair, né, Ellen? Ou ficavam muito tristes, ficavam mal. E isso era muito nítido, tá? Até nos feedbacks. Os feedbacks que eram para ser dado com as pessoas que essa liderança gostava, era um feedback mais lento, mais carinhoso, mais calmo, separado. E o feedback para aquelas outras pessoas era ali na hora, de uma forma assim muito forte. E as pessoas ficavam muito tristes e começavam a procurar, né, sair da empresa, né? E até um ponto importante, né? Como construir um time de alta performance. Então, a gente visualiza alguns pilares, né? Você tem um direcionamento de primeiro, né? Visualizar a sua missão, visão e valores. Você faz a construção dessa cultura. Durante a construção dessa cultura, pode sim entrar alguns profissionais que não estejam compatíveis com isso. E se a cultura é fraca, processos vão se perder, colaboradores vão pedir para sair. E aí, Erivelto, como que chegamos nesse time de alta performance, né? É importante ressaltar que a gente tentou de várias maneiras, né? Trouxemos pessoas com currículos super gabaritados, mas que não estavam flexíveis. Então, a gente visualiza que a flexibilidade é um diferencial para um time de alta performance, porque eles vão estar abertos a coisas, né, que vão ser inseridas ao longo do tempo. E o principal, gente, agora aqui é um segredo que nós vamos compartilhar com vocês, né? Começar a contratar pessoas jovens, né, sem muita experiência, foi sim um grande diferencial para nós, né, Erivelto? Porque nós começamos a dar chances para aquelas pessoas que queriam se inserir no mercado de trabalho, aprender sobre o segmento, aprender sobre a cultura, ou seja, a flexibilidade estava presente nessas pessoas, né, jovens que eu digo, se inserindo, né, no mercado de trabalho, e a gente começou a construir. Então, gente, anota, tá? Hoje, se a sua empresa não for uma escola, não estiver aberta para treinar os profissionais, a chance de não ter um time de alta performance é muito grande. O próprio livro do Jim Collins, ele também aborda isso, né?
eu não tenho um número preciso, mas se eu não estou enganado, se eu errar aqui eu peço perdão, tá? 11 empresas que ele estudou, 11 empresas de sucesso, tá? 10 dessas 11 empresas, os CEOs foram construídos dentro de casa, tá? Então apenas um ele veio de fora e deu certo, tá? Então, dentro da nossa empresa também, né, a Vasicor ela é muito ampla, ela é uma indústria, né? Então ela acaba pegando o varejo, ela acaba pegando ali todo o setor fabril, né, o setor produtivo, e dentro dela ela tem muitas ramificações, né? Só dentro ali do setor fabril a gente pega várias partes, né? Nós temos ali a produção em si, nós temos o setor de acabamento, nós temos ali o PCP, nós temos ali controle de qualidade, nós temos o setor de pintura, nós temos o setor de expedição. Então são vários setores que estão ali dentro, né, Ellen? E quando a gente parte, né, para o outro lado, tem o administrativo ali, né, tem o financeiro, contábil. Todos esses setores que eu estou falando, gente, nós temos uma liderança, né, ou nós estamos formando essa liderança ali dentro. Nós temos também o marketing, nós temos também o comercial. Então, é como a Ellen falou, nós trouxemos lideranças para a grande maioria desses setores aqui. E nós tivemos muitas dificuldades por vários motivos que a gente já acabou falando, né? Sobre estar formando, né, pessoas mais jovens dentro da empresa. Sim, foi isso que realmente a gente fez, né? E o que a Ellen falou é extraordinário. A empresa que não estiver disposta a ensinar hoje em dia, ela não vai conseguir ter sucesso, né? Mas como que isso é feito e como que isso está tão organizado? Vocês vão ouvir me falar que a todo momento, empresa que não tem processos, ela está fadada ao fracasso. Ela vai viver apagando incêndio. Então, quando um novo colaborador chega na empresa, o que é que ele quer, né, Ellen? Ele quer orientação. Ele quer processos, ele quer saber o que ele tem que fazer, né? E nessa antiga gestão bagunçada, que dava tudo errado, e quando você não tem processos, eu só vou te dar aqui um exemplo para você ver, né, antes de voltar nesse assunto, tá, Ellen? Como que uma empresa sem processos, sem uma liderança que acompanha, que monitora, pode te destruir. Imagine que você tem um time comercial, e você tem ali 10 pessoas nesse time, e você é líder. E não tem processos nesse time comercial, né? Aí, imagina que toda negociação que acontecer durante o dia, seja ela de descontos, seja ela de negociação de parcelamento, se você não tem um processo definido, essas pessoas não têm respostas. E se ela não tem respostas, a cada 2 minutos você vai ter uma pessoa na tua mesa. E era justamente isso que acontecia. E até essas pessoas que a gente acabava contratando, esses jovens, ele falava assim, nossa, que empresa desorganizada, eu não sei o que eu tenho que fazer, eu não tenho autonomia para nada, né? Então, olha como é complicado ter uma liderança que não segue processos, que não constrói processos, que não treina, que não acompanha. Ellen, nós agora estamos, né, realmente nesse novo momento. A gente traz pessoas jovens, a gente treina, os processos estão muito bem definidos, as pessoas chegam ali e já sabem aonde a gente, né, quer chegar. Tu acha que eu já conto como que a gente faz isso para dar certo ou a gente espera mais um pouquinho? Então, acho que a gente pode estar indo pro ouro, né, desse podcast, que realmente essa visão do dono de negócio, de saber qual é a sua cultura, deixar isso muito claro e fazer com que as pessoas tenham esse senso de pertencimento, olhando que não é apenas o salário, o dinheiro em si, que, né, nós chamamos também que é o salário emocional, ou seja, tem outras formas, né, de você implantar benefícios, outras formas de motivação para engajar esse teu colaborador. O ponto principal é, se ele está numa empresa que essa empresa não sabe nem para onde quer ir, não tem metas e tudo mais, logo ele vai se comportar dessa mesma forma também. Então, eu vejo que se você estiver inserido com o seu colaborador, vendendo esse sonho, mostrando para ele onde ele pode chegar, se ele estiver dentro do seu negócio, isso faz total diferença para construir esse time de alta performance, né, Erivelto? Sim. E esses jovens, né, voltando ali, né, para esses jovens que nós estamos contratando, olha que engraçado, né? Tem tantas pessoas falando, nossa, mas parece que essas pessoas não querem posição de liderança, parece que esses jovens, né, não estão
querendo ter tantas responsabilidades, né, para pegar uma posição de liderança. Não é isso que a gente está vendo dentro da nossa empresa, né, Ellen? É porque agora eles estão tendo um braço, né? É porque a gente não pode contratar pessoas jovens e estar largando dentro da organização. Por isso que a gente fala sobre empresas hoje se tornarem realmente escolas, estarem dispostas a estar treinando esses colaboradores. A chave para um time de alta performance é sim você construir em paralelo, né, o propósito dele dentro da organização, o propósito dele fora da organização, ou seja, os objetivos pessoais dele, né? E outro ponto é estar disposto a despender um pouco do seu tempo, né, para estar ensinando essa pessoa. Claro, antes, sempre, né, lembre-se, o pilar é a cultura e o recrutamento e seleção. O recrutamento e seleção, ele é a porta de entrada para a sua empresa. Hoje, né, na sua casa, você não convida qualquer pessoa para entrar. Então, por que que na sua empresa não vai ter um critério de seleção e vai ter qualquer pessoa ali dentro, né? Então, precisa estar alinhado. Sim. Você, empresário, você tem que construir ali um processo de crescimento do teu colaborador. Mas primeiro você tem que saber aonde você quer chegar e você vai estruturando isso. Então, sei lá, se você tem ali uma padaria, por exemplo, um salão de beleza, né? Imagina que eu vou falar de um lugar que eu frequento, um salão de beleza de corte masculino, por exemplo. Você pode contratar uma pessoa, um jovem, né? Pode até ser um jovem aprendiz, para começar sendo um auxiliar, né? Por exemplo, você começa aqui como auxiliar, daqui a pouco você vai estar lavando o cabelo, né, do profissional, daqui a pouco você vai estar começando a ajudar, né, ali um profissional a estar cortando o cabelo ali do cliente, até chegar um momento que, sei lá, daqui a 2 anos você pode se tornar, né, um cabeleireiro profissional pronto e tá ganhando ali o seu dinheiro, né, e ganhando ali sendo comissionado. Vocês entenderam que foi colocado, eu coloquei um profissional ali dentro, eu fui preparando ele. Daqui a 2 anos ele vai estar pronto, vai estar preparado, ele conhece você, ele conhece a tua empresa, ele conhece a tua cultura, então tem tudo para dar certo. Sim. Então essa contratação dessa pessoa, né, Ellen, ele tem que ter o perfil correto, a gente tem que prestar atenção, eu não posso trazer qualquer um, né? Uhum. Eu não posso trazer uma pessoa para o comercial, para estar ali, né, começando, né, nessa esteira de crescimento, com um perfil mais calmo, com um perfil mais lento, né? Então, é nesse princípio que você começa a construir um time sólido, sabe? Um time competente, um time de sucesso, um time com mentalidade campeã. Ele não é construído de um dia para o outro. E se alguém te vender isso, se alguém te oferecer isso, esqueça. Não existe uma bola de cristal, né? Essa fórmula secreta. É aos poucos, né, Ellen? Sim. É dosado. É uma construção, depende muito da disponibilidade, né, para esse ensinamento. A disponibilidade da pessoa que está do outro lado, né, o colaborador, a mentalidade, né, realmente se essa pessoa quer estar crescendo junto com você, com o seu negócio, ter um olhar atento para ver quem que tem um perfil de liderança, né, e tudo mais, porque isso vai fazer toda a diferença. Logo, um time de alta performance, o dono do negócio tem, né, um poder de delegar muito maior, as pessoas acabam pegando o negócio para si. E é até engraçado que uma vez eu estava em um evento com o Caíto Maia, da Chili Beans, né? E eu fiz essa pergunta para ele. Caíto, como que faz? Porque a gente visualiza que na Chili Beans a cultura é tão forte que tu olha para um profissional e tu fala, né? Ele é um profissional da Chili Beans. Porque existe um biotipo, uma forma de identificação com aquela marca tão grande que tu bate o olho e tu já sabe. Faz um arquétipo, né? E eu perguntei para ele, né? Como que ele faz para ter esse time de alta performance? E olha a resposta que ele me deu. Ele falou assim, Ellen, eu achava que realmente, né, as coisas tinham que passar por mim em determinado momento, e daí, quando ele ficou doente, ele teve que se ausentar da empresa, ele percebeu que as pessoas tinham muita performance e tinham muita autonomia, né, que eles tiveram essa autonomia para entregar além daquilo que ele esperava. Então, olha só,
Às vezes é na ausência forçada que o empreendedor aprende que o time entrega muito mais do que ele acreditava, né? Então comece a delegar mais, comece a entregar autonomia e fazer com que esse colaborador entenda que ele também está colocando um tijolo dentro daquela organização, né? E claro, que no fim das contas, né, isso vai refletir na vida dele também. Porque tudo na vida é uma via de mão dupla, né? Tem que ser bom para a empresa Sim. e tem que ser bom para o colaborador também. Sim. Então agora, gente, de uma forma rápida, né? Tem coisas que é fácil de ser faladas, mas não é fácil para estar executando. Mas eu vou dar aqui um mapa. Então, Ellen, eu até quero a tua ajuda. Para a gente construir um time de alta performance, a gente poderia aqui estar dando pelo menos uma pequena orientação. Você sabia, Ellen, que há uns 3 meses atrás eu comecei a chamar mais ou menos 30 empresários no meu WhatsApp e fazer a seguinte pergunta: você sabe qual é o teu propósito? Você sabe aonde você quer chegar e quais os teus maiores desafios? Pessoal, todos eles me responderam, tá? Mas pouquíssimos responderam no mesmo dia. E a grande maioria deles falavam assim: nossa, eu tive que pensar sobre isso. Então, assim, você não vai conseguir construir um time de alta performance se nem você sabe aonde você quer chegar. Então, o primeiro ponto que é dever de casa que eu peço para vocês é: aonde vocês querem estar daqui a 1 ano, a 2 anos, a 3 anos, a 5 anos, tá? Que tamanho, com quantos funcionários, vendendo para fora do país, para dentro do país, sabe? Então, quando você começa a entender isso, você começa a desenhar, e desenha mesmo. Ó, daqui a 1 ano eu quero estar ali, daqui a 2 anos eu quero estar acolá. Beleza, coloca isso daí em uma linha de tempo e começa a monitorar para ver se você está fazendo esse crescimento. Ó, passou 1 semana, nossa, mas eu não cresci nada. Passou 1 mês, eu não cresci nada. Você tem que acelerar tudo isso. Por que eu peço para vocês fazerem esse exercício? Se vocês não souberem aonde vocês querem ir, Ellen, qual vai ser o destino dessa pessoa? Qualquer um. Porque ele não sabe, né? Lugar. Então, o que aparecer acaba sendo lucro, digamos assim, ou prejuízo, Isso. né? Nesse caso. Então, para finalizar, acho que você deu a indicação de um livro, né? Que é Empresas Feitas para Vencer, do Jim Collins, que eu assino embaixo. Vou complementar com mais um livro, pode ser? Por favor. Tem um livro do Bernardinho, né? Que é Transformando Suor em Ouro. Eu acho que é um grande exemplo que uma grande liderança faz a diferença para ter um time de alta performance, né? E é aquilo que a gente vem falando em todos os episódios do nosso podcast, que a empresa ela é a cara do dono, né? E os liderados são o exemplo do líder. Então, é muito importante que as pessoas que estejam inseridas no teu negócio tenham um fit, né, cultural, um fit de alinhamento com aquilo que você acredita, né, Erivelto? Sim. Ellen, muito obrigado por a dica. Realmente esse livro ele é muito bom. Eu li, tá? E é incrível como ele vai se ajustando, né, com os times que ele vai construindo. Então, leva isso para a vida de vocês. Eu trouxe para a minha, né? Foi muito bom. E antes de você finalizar, né, para quem está nos ouvindo, para quem está nos assistindo, comecem a mandar perguntas, coisas do dia a dia que acaba sendo um desafio para você, para que a gente consiga estar construindo, né, temas que fazem sentido para o seu momento, tá bom? Muito bom. E assim estamos encerrando mais um episódio do podcast O Braço Direito. E o nosso objetivo aqui é realmente estar do seu lado, né? Tá contando aqui situações que aconteceram com a gente e que continuam acontecendo dia a dia. Muito obrigado. Até a próxima. Inscreva-se agora no nosso canal e transforme conhecimento em ação. E para mais insights e dicas valiosas, nos siga em todas as redes sociais, @obraçodireito. Estamos aqui para ser o seu aliado na sua jornada empreendedora. Vamos juntos destravar o seu potencial e alcançar os resultados reais que a sua empresa merece. O Braço Direito, onde o sucesso empresarial começa.